Já imaginou você estar brincando com seu pai e de repente um grupo de guerreiros vikings se aproxima para exterminar ele? Você, com toda a certeza do mundo, ficaria frustrado e juraria vingança, não é? Foi justamente isso que aconteceu no ano de 500 depois de Cristo, quando um homem neandertal brincava com seu filho Grendel e, de repente, foram abordados por soldados acompanhados pelo rei Hrothgar, que governava um reino chamado Daneland. Esses guerreiros consideravam o neandertal como um troll e tinham a ordem de acabar com ele. Forçado a fugir, o homem escapa com seu filho e esconde o garoto na beira de um penhasco. Mas, infelizmente, ele foi cercado pelos soldados que dispararam flechas em seu peito, jogaram um betume nele e areia fogo. Desesperado com as chamas em seu corpo, o neandertal pula do penhasco. Logo, Hrothgar vai até a beira para se certificar de que o neandertal realmente se foi. Mas a atenção dele se volta para o menino que está olhando com cara de assustado. Hrothgar saca sua espada, mas se compadece do olhar triste de Grendel e presume que ele é inofensivo e por isso deixa ele viver. Depois que os homens foram embora, Grendel vai até a praia em busca do seu pai, mas descobre ele já sem vida. Mesmo com toda a dor da perda, Grendel pega uma espada e corta a cabeça do pai para que guarde de lembrança. Assim, ele leva a cabeça para sua caverna e deixa enfeitando alguma parte de sua moradia. À medida que os anos se passam, a cabeça se mumifica e Grendel cresce, se tornando um homem rústico e forte, assim como seu falecido pai. Suas ações primitivas não impedem ele de ter seus sentimentos mais genuínos. Por isso, ainda que de um jeito bizarro, ele jura vingança contra aqueles que fizeram mal a seu pai. Ele sobe ao topo de uma montanha e bate em sua própria cabeça como um ritual para jurar vingança. Então, ele começa a procurar a pequena vila onde Hrothgar e seus homens viviam. Uma noite, Grendel surpreende um soldado por trás e derrota o homem com facilidade, deixando ele inconsciente. Assim, ele consegue entrar nos aposentos do rei. Na manhã seguinte, Hrothgar descobre que os seus guerreiros foram eliminados e tiveram suas cabeças arrancadas. Enquanto isso, em Gitland, um bravo guerreiro chamado Beowulf está nas águas profundas, testando sua tolerância em dor. Ele sai da água com peixes elétricos em suas pernas e caminha até a aldeia, onde encontra um pescador. Esse pescador ajuda ele a se livrar dos peixes e, em seguida, eles fazem uma refeição. Durante o tempo juntos, Beowulf diz ao pescador que ele é um herói famoso. Isso desperta risos no pescador, que acredita ter precisado ajudar Beowulf a se livrar de pequenos peixes. Beowulf não se importa muito com o deboche do homem, embora reconheça que está devendo um favor a ele. Ele continua a história dizendo sobre uma batalha recente em que derrotou vários guerreiros com golpes rápidos e precisos. Eventualmente, Beowulf volta para casa e descobre que os dinamarqueses têm problemas com um troll. Ele então se oferece voluntariamente para ajudar. O rei de Gitland concede a Beowulf permissão para levar alguns homens e na manhã seguinte eles partem para Daneland. Durante a viagem, enquanto navegava olhando para o horizonte, uma mão pálida surge da água e agarra seu pulso. Beowulf, assustado, consegue se proteger enquanto vê a mão pálida submergir na água novamente. Enquanto isso, em Daneland, Hrothgar sai no meio da noite e desafia o suposto troll a lutar contra ele. Enquanto Hrothgar está distraído, Grendel se aproxima de um guarda pelas costas. Quando o homem vê, o neandertal dá um golpe fatal e o elimina facilmente. Em seguida ele foge. Hrothgar, ainda desafiando o troll a sair de onde estiver, vê Grendel fugindo e tenta segui-lo. Entretanto, por causa da escuridão, ele perde o neandertal de vista. Na manhã seguinte, Hrothgar está muito deprimido por suas perdas ao perceber que o troll está neutralizando seus homens um a um. Ele teme que será o próximo, mas ainda continua tentando conter Grendel. Sua esposa tenta fazer com que ele mude de ideia, mas ele diz que precisa reagir, pois é o rei e seu povo precisa dele. Momentos depois, a vila prepara um funeral para o soldado caído, atraindo a atenção de Brandon, um sacerdote cristão. Brandon tenta convencer de que pode afastar o mal que assombra a vila, mas Hrothgar não o leva a sério.
Uns dias depois, Beowulf e seus homens chegam a Daneland e, sendo guiados pelos moradores, percebem que o vilarejo está em ruínas. Eles também avistam Selma, uma bruxa, mas são advertidos para ficarem longe dela. Hrothgar corre ao ouvir que Beowulf chegou, revelando que o famoso herói nasceu em Daneland e partiu quando tinha 8 anos. Para celebrar o reencontro, Hrothgar organiza um banquete especial, mas está muito deprimido para fazer um discurso adequado. A rainha toma a frente e faz um brinde em seu lugar. Em seguida, Beowulf promete derrotar o Troll antes de ter uma conversa privada com Hrothgar, que jura que não há nada que Beowulf precise saber. Naquela noite, Beowulf e seus homens ficam acordados esperando o inimigo do lado de fora. Grendel se aproxima da vila e encontra Brandan rezando. Entretanto, após sentir o cheiro dele, decide que aquele homem não representa um perigo. Em seguida, Grendel se aproxima da grande sala e cheira a porta, provocando um rangido. Os guerreiros ouvem isso e se preparam para lutar, mas ao abrir a porta, descobrem que Grendel foi embora sem fazer nada. Na manhã seguinte, interrogam Brandan, que acredita ter sobrevivido graças à proteção de seu deus. Depois, o grupo de Beowulf explora as colinas em busca do Troll, e em seu caminho, quase são atingidos por uma armadilha feita de madeira e chifres de cervo. Essa situação faz eles se questionarem se realmente é um Troll, já que a presença de armadilhas indica uma inteligência mais complexa. Após uma longa jornada, eles se deparam com uma área nevada, o que impede eles de avançarem por falta de equipamentos adequados. Com isso, eles são obrigados a voltar à vila. Enquanto isso, Grendel se diverte brincando com os dos soldados que ele conseguiu finalizar nos arredores da vila. Os moradores estão tão aterrorizados pelo Troll que permitem que Brandan faça orações e batismos para convertê-los ao cristianismo. Eles acreditam que as Ism podem sobreviver, já que foram abençoados por um homem de Deus. Embora Hrothgar prefira manter suas tradições pagãs, ele não interfere e nem vai contra a mudança se isso significar elevar a moral e oferecer esperança ao seu povo. Pouco depois, Beowulf visita Selma, que lhe revela uma profecia. Acabar com a vida do Troll trará graves consequências tanto para Daneland quanto para Gitland. Ela acredita que é o que merecem pelo que os dinamarqueses fizeram ao Troll. Ela dá a entender que sabe sobre o que houve, mas não falou parte da história para eles. Depois, Beowulf encontra Hrothgar e, após fazer algumas perguntas, descobre que o Troll não fez nada contra crianças, mulheres ou idosos, indicando que ele luta com nobreza. Beowulf não consegue entender como tudo começou, e essa dúvida deixa ele pensativo. Ao fazer com que Hrothgar perca a paciência, repreende Beowulf por acreditar em uma bruxa louca. No meio da noite, os guerreiros ouvem ruídos e saem apressadamente para lutar, mas novamente não veem nada. Ao retornar, Grendel sai de seu esconderijo e foge. No dia seguinte, Beowulf observa Hrothgar praticando com a espada e desistindo rapidamente. Beowulf intervém e desafia o oponente de Hrothgar, vencendo em poucos movimentos enquanto ensina que o medo sempre tem seu lugar. Em seguida, Beowulf pede a Selma que leia seu futuro, mas o ritual é interrompido por ruídos estranhos. Beowulf sai correndo e vê Grendel fugindo. Beowulf então monta em um cavalo e começa a perseguir o fugitivo que conduz ele até as montanhas. Grendel escala uma área inacessível para Beowulf e fala algumas coisas que só ele entende. Entretanto, Selma está lá para traduzir. Acontece que Grendel não ataca Beowulf porque ele não é dinamarquês. Quando Beowulf grita insultos para explicar que nasceu lá, Grendel simplesmente joga algumas pedras e vai embora. Beowulf, totalmente confuso, se vira para Selma, que esclarece saber que Grendel não lutará com ele porque Beowulf não fez nada de errado. De volta, Beowulf exige saber por que o Troll estava fora da cabana de Selma, e ela confessa que na verdade gosta de Grendel, pois quando ele está por perto, os homens da vila não se aproveitam dela.
Beowulf se surpreende ao saber que o Troll tem um nome, adicionando mais peças ao quebra-cabeça que não se encaixa. Em seguida, Beowulf visita Hrothgar e explica que acredita que Grendel espera que ele e seus homens saiam para atacar novamente. Hrothgar pensa o mesmo e revela que esteve doente, o que finalmente o leva a aceitar o batismo de Brandon. Mais tarde, Beowulf vê algumas crianças da vila atirando pedras em um homem e acusando ele de ter trazido o Troll. Beowulf afasta as crianças e o homem agradecido se oferece para levá-lo até a caverna do Troll. Ele não disse nada antes por medo, mas agora que está batizado, se sente seguro. Beowulf e seus homens levam o barco até a praia e sobem uma colina, encontrando a caverna de Grendel em um penhasco. Um dos soldados tenta descer, mas quase cai. Então, decidem que devem voltar mais tarde com uma corda para segurança. Antes de ir embora, um dos soldados urina na caverna, o que desagrada o homem. Durante a viagem de volta, Beowulf se surpreende ao ver uma criança escondida em outra caverna. Enquanto todos estão distraídos, uma mão pálida misteriosa tenta agarrar o soldado que urina, mas seus amigos conseguem salvá-lo antes que ele caísse na água. Naquela noite, Beowulf tem dificuldade em ficar acordado e cada vez que fecha os olhos, sonha com uma criança na caverna com uma espada nas mãos. Ao amanhecer, descobrem que o homem que levou eles até a caverna foi eliminado também. Beowulf e seus homens, consumidos pela ira, retornam à caverna, desta vez alcançando Grendel. No entanto, Grendel não está lá. Um dos homens, frustrado, pega a cabeça do pai de Grendel e a destrói. Em seguida, Beowulf, já com a ira estampada no rosto, busca a ajuda de Selma. Entretanto, ela se recusa a ajudar na captura de Grendel. Por causa disso, Beowulf amarra ela e leva para as colinas, ameaçando a vida da pobre mulher para tentar atrair Grendel. No entanto, nada acontece. Beowulf liberta Selma, já que era apenas um blefe. Ele sabia que ela poderia ser útil mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, Grendel retorna à sua caverna e encontra o destruído. Seguindo o rastro do responsável, ele se dirige ao topo da colina e realiza um novo ritual, jurando vingança. Não demorou muito para começar. Ao cair da noite, Grendel aparece na vila, finalizando o guarda externo com uma lança. Ele então invade o grande salão, acordando Beowulf e seus homens. Os soldados tentam combater Grendel, que é forte demais para ser derrotado pelos humanos. Grendel golpeia um a um, mas mantém eles vivos. A real determinação dele é chegar até quem destruiu o corpo de seu pai. Beowulf, furioso, salta nas costas de Grendel tentando golpeá-lo, mas Grendel joga ele sobre uma mesa antes de começar a escalar por umas correntes até chegar ao andar de cima. Beowulf ataca novamente para fazê-lo cair e prendê-lo, mas Grendel salta pela janela. Infelizmente, ele fica preso na armadilha que Beowulf havia preparado. Grendel, pendurado pelo braço direito, não vê outra saída senão pegar uma lança e se libertar, deixando para trás seu braço preso. Ele chega à praia e entra na água. De repente, ele começa a sofrer uma hemorragia e fica fraco, caindo já desfalecido na água. A mão pálida e fantasmagórica busca Grendel e puxa ele para o fundo do mar. Na manhã seguinte, Beowulf aponta que Grendel finalmente foi contido e já não fará mal a ninguém. Logo em seguida, em uma conversa com o rei Hrothgar, ele confessa a verdade para Beowulf. Ele eliminou o pai de Grendel por roubar um peixe. E o seu erro foi ter poupado Grendel, que na época era apenas uma criança ingênua e que não merecia ter o mesmo fim, por mais que fosse filho do inimigo. Beowulf e seus homens seguem o rastro de sangue até o mar, aceitando a morte de Grendel. Naquela noite, a vila celebra o desaparecimento de Grendel e seu braço é preservado como troféu. Beowulf deixa a festa para visitar Selma e descobre que a bruxa está de luto por Grendel. Selma relata que uma noite Grendel encontrou sua cabana e se aproveitou dela. Entretanto, ele foi o único que protegeu ela de qualquer perigo. Beowulf tenta beijar Selma, mas ela dá um tapa no rosto dele como punição por usá-la como isca. Mas em seguida, ela se entrega e os dois têm uma noite apaixonada. Enquanto isso,
A criatura da mão pálida é revelada ser uma bruxa do mar que sai da água e começa a desencadear uma tragédia. O primeiro da lista é Brendan, que é finalizado. Após entrar no grande salão, a bruxa vê o braço de Grendel pendurado em uma coluna. Os soldados tentam atacá-la, mas ela usa o próprio braço de Grendel para se defender e neutralizar os homens. O misterioso menino da caverna vê tudo e corre para contar a Selma, que parece conhecer o menino, e o leva antes que Beowulf o veja. Na manhã seguinte, Hrothgar descobre o massacre no grande salão e pede ação imediata. Beowulf e seus homens vão à praia e encontram uma cabeça humana em uma lança. Eles procuram na área e entram em uma caverna que parece pequena, mas descobrem que há uma passagem embaixo da água que dá acesso a um segundo espaço. Beowulf tira a armadura e nada até o outro lado da caverna, onde encontra o corpo de Grendel e um grande monte de tesouros. A bruxa do mar ataca imediatamente Beowulf, desarmando ele e lançando ao chão com a intenção de tirar sua vida. Beowulf, em uma tentativa desesperada de se defender, bate na bruxa com uma pedra até conseguir afastá-la. Nesse momento, pega uma espada do monte de tesouros e, com um golpe certeiro, derrota a bruxa. De repente, ele vê uma sombra, mas é apenas o menino com quem ele costumava sonhar, empunhando a espada. Beowulf compreende que esse menino é o filho de Grendel e Selma. Após esse confronto, Beowulf retorna à vila, mergulhada mais uma vez no luto por outro funeral. Chegou a hora de partir, mas antes ele decide visitar Selma. Ele confessa que não é como os outros, com a esperança de que possam ficar juntos. No entanto, Selma se recusa. Grendel, finalizado pelas mãos de Beowulf, e a orfandade que isso causou, fazem ela ver aquele homem da mesma forma repugnante que vê Hrothgar. Rejeitado por Selma, Beowulf decide erguer um marco em homenagem a Grendel, um ato que o menino observa de longe. Enquanto Beowulf navega de volta para seu país com seus homens, ele vê de longe Selma e o menino com um olhar que transmitia um adeus. Esse foi o recap do filme de 2005 chamado A Lenda de Grendel. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão, tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap.